Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao curso sobre Postgres. O objetivo aqui é criar um guia completo de Postgres para que sirva para você como um manual de referência. Eu preciso, por exemplo, consultar duas tabelas. Como é que eu faço para buscar os dados que estão espalhados em duas ou mais tabelas? Eu espero que você encontre esse conteúdo aqui. Se o conteúdo que você procura ainda não existe, faça um comentário, escreva lá, professor, eu estou precisando de tal conteúdo. Eu vou providenciar na medida do possível, na medida do tempo, eu vou providenciar, ok? Agora, nós vamos avançar um pouco mais nos nossos estudos, entendendo um pouquinho esse diagrama aqui. Para quem não sabe nada de banco de dados, para quem está chegando agora, é importante você ter um conhecimento mínimo, básico, sobre o que nós chamamos de modelagem de banco de dados. Este é um diagrama clássico, é um diagrama chamado entidade relacionamento ou DER, né? D-E-R, diagrama de entidade relacionamento. Por que fala entidade de relacionamento, né? Porque as entidades são as tabelas e os relacionamentos são as ligações entre essas tabelas, que a gente faz através de chaves primárias ou chaves estrangeiras, ok? Eu não vou entrar em detalhes muito técnico porque eu quero que você entenda o conceito, mas na medida do possível a gente vai se aprofundar. Esse diagrama aqui é do nosso banco de dados Northwind, ok? No link aqui nos comentários eu vou deixar para vocês o link aonde está esse diagrama, para você baixar, imprimir, colocar na sua parede aí, se você estiver estudando, põe em algum local para você ver, né? Fica mais fácil, tá certo? Ou abre no monitor aí quando você precisar, como eu fiz agora. Aqui existem vários pontos muito interessantes, pessoal, que nós vamos entender, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma tabela chamada categorias, né? E aqui nós temos uma tabela chamada produtos. Só pelo nome a gente já sabe, produto tem categoria. Por exemplo, uma água, categoria bebida. Um cereal, categoria alimento. Ok? E do outro lado, aqui nós temos os fornecedores, ok? Né? Por exemplo, suprimento para esporte, tem lá o determinado fornecedor. Este fornecedor entrega um produto, esse produto pertence a uma categoria, entendeu? Gostou assim dessa introdução? Assina o canal, deixa ali o seu joinha e compartilha este conteúdo que é muito importante para que outras pessoas possam ter acesso. Somente se você compartilhar o vídeo, clicar no OK e o melhor ainda, deixar um comentário, o algoritmo maluco do YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai entregar ele para muitas pessoas. Sabe quando você abre o seu YouTube, que aparece aquele monte de thumbnails ali, né, um monte de vídeos? É porque o YouTube entendeu que aquilo é importante para o perfil de cada pessoa, né? Conforme você busca o conteúdo na internet, no canal, ele sabe o que você gosta e ele vai te entregar o que você gosta. Então imagina um colega seu que está precisando desse conteúdo, ele está doido procurando lá, ok? Se você clicar aí, joinha, compartilhar, assinar o canal, esse conteúdo vai chegar para os seus amigos. Pode ter certeza, porque assim como você, eles também estão procurando. Beleza? Voltando agora ao nosso ponto, ao nosso foco, né? O que nós temos aqui são relacionamentos, tá? Este relacionamento aqui, ele diz o seguinte, que a categoria tem vários produtos e que uma categoria pertence, quer dizer, um produto pertence a uma categoria. Né? Eu não tenho, se tiver, por exemplo, água na categoria bebida e água na categoria roupas, tá errado, não pode. Foi erro de cadastro, de descrição. Mas no que diz respeito às chaves que ligam essas duas tabelas, isso não pode acontecer. Se acontecer, nós temos um erro gravíssimo chamado quebra de relacionamento. Nós estamos ferindo, rompendo a integridade referencial daquelas duas tabelas. Por exemplo, água em roupa, água em bebida. Então o que é água? Água é uma roupa ou água é uma bebida? Você quebrou a integridade da informação. Então isso não pode acontecer.
para isso não acontecer, nós criamos as chaves e os relacionamentos. E o banco de dados, ele tem um algoritmo matemático, ele trabalha com a teoria de conjuntos, então ele nunca vai deixar que um produto água seja também roupa. Se é categoria água, vai ficar categoria água. Às vezes acontece de você encontrar em bancos de dados o produto em duas categorias, aí é erro de cadastro. Mas a chave é única, ok? Se acontecer isso, você tem lá água na categoria roupa, código 20. Água na categoria bebidas, código 12. Entendeu? A chave que liga, os códigos são diferentes. Porque quem cria essa chave é o banco de dados. Tá? Neste contexto aqui, onde ele cria a chave primária, a gente chama de chave primária. Tá legal, pessoal? Importantíssimo você entender esse conceito. Uma vez que você compreende o conceito, fica tudo mais fácil, tá? E se tiver dúvida, é só perguntar, pessoal. Coloca ali o seu comentário, beleza? Eu vou responder para você. Pode apostar nisso. Então, aqui a gente também tem um relacionamento, né? Olha, aqui a gente tem uma ordem, né? Uma ordem, ok? Detalhes, né, da ordem. E aqui nós temos a ordem. O que é esta detalhes e a ordem, né? Na verdade, você tem aqui um orçamento, por exemplo, né? Este orçamento, ele tem o ID, este ID que está aqui, né? É o número do orçamento, orçamento 20, 21, 22, 23, e qual é o produto que tem nesse orçamento. Sabe quando você vai, por exemplo, pedir um orçamento de um produto ou uma lista de compras, aí o vendedor gera aquele orçamento para você, ele te entrega aquele orçamento? Ok? É isso aqui, pessoal. Você tem aqui, ó, o seu orçamento, quais são os itens do seu orçamento, quais são os produtos que estão no orçamento, com preço, quantidade, etc. Eventualmente, né, o fornecedor, eventualmente, qual é a categoria, pode acontecer. Se for, por exemplo, um catálogo online de produtos, aparece a categoria, o produto, né, normalmente aparece. Mas se for só um orçamento, vai aparecer aqui, ó, o orçamento, que a gente chama aqui de cabeçalho do orçamento, os itens do orçamento e os produtos, né? Na verdade, esta tabela aqui, ela é uma tabela que liga essas duas tabelas. A tabela Order Details, ou seja, detalhes da ordem. O que tem nessa ordem? O que tem nesse orçamento? Né? Todos os itens. Então, assim está feita essa ligação, ok? É um outro tipo de relacionamento. Tá legal, pessoal? Aqui tem um caso interessantíssimo, olha. Essa tabela aqui é uma tabela de empregados, entendeu? Então, esse contexto, esse gráfico aqui é um gráfico clássico, então, pela minha experiência, batendo o olho aqui, eu já sei do que se trata, ok? Isso aqui é um autorrelacionamento. Por quê? O empregado, ele entra na empresa, por exemplo, como estagiário, certo? João José Juscelino entrou como estagiário na empresa e 10 anos depois ele virou presidente da empresa. Ele continua sendo João José Juscelino. Então, o que mudou aqui foi o cargo dele. Quem é o presidente da empresa? É o João José Juscelino, que um dia foi estagiário na empresa. Entendeu? Então, este aqui é um autorrelacionamento. Né? Vamos ver aqui. Título, olha aqui, ó. Título dele, ó. Pode ser esse campo aqui, né? Tem que ver os detalhes, a documentação. Mas aqui está o título. Olha o título aqui, ó. O título do cargo. Este aqui, ó. Título. Ok? O título. Estagiário, presidente. Mas a pessoa, o primeiro nome e o último nome é o mesmo. A data de aniversário é a mesma. A data da contratação, olha aqui, ó. Essa aqui é a data da contratação. O endereço pode mudar, né? País, telefone, pode ter alterações. Mas algumas informações que estão aqui não mudam. A foto pode mudar também, né? A foto de quando ele é estagiário é uma, quando ele virou presidente é outra, entendeu? Não usa mais uma camiseta como essa daqui, do Come Come, né? Do game que eu gosto muito. Tá certo, pessoal? Então, esse é um autorrelacionamento, né? E aí, a gente tem aqui vários outros relacionamentos interessantes, que são os mesmos, né? Aqui, por exemplo, você tem uma região, né? Tem territórios. Um território pertence a uma região. Aqui o empregado aqui liga, tá vendo? Essa tabela aqui, ela é a mesma coisa dessa tabela.
ela está ligando o empregado com o território dele. A gente pode ler isso aqui da seguinte forma: aquele presidente, né? Qual o território? América, Europa, América Central, é o território que ele é o responsável, entendeu? Né? Se fosse um empregado, um gerente de loja, quais são as lojas que aquele gerente é responsável? As lojas vão pegar o Brasil do Sudeste, do Centro-Oeste, do interior de São Paulo, né? Interior paulista, ok? Lá do Rio Grande do Sul, região dos Pampas, lá no Nordeste, Grande Amazônia, Tocantins, Alto Araguaia, assim por diante, entendeu, pessoal? Então aquele gerente é responsável por uma área, por uma região. Essa é a leitura que a gente faz nesse tipo aqui de entidade de relacionamento, ok? Você só vai ter familiaridade, né, lendo um pouco de teoria, procurando mais informações. O que eu estou fazendo aqui é apenas uma pincelada. Por quê? Eu vou mostrar para você agora um exemplo, lá no nosso banco de dados, como que nós vamos listar, por exemplo, o produto e o nome do fornecedor. Como que nós vamos descobrir, por exemplo, quem é o fornecedor de determinada categoria e listar quais os produtos dessa categoria. Vou mostrar para você isso, entendeu? Então, antes a gente tem que entender se a informação ela existe no banco de dados. E a partir do momento que você tem este diagrama, o grande segredo é o seguinte: posso fazer a pergunta X para o banco de dados? Este modelo de dados é capaz de responder para mim, por exemplo, quais são os fornecedores de água, quais são os fornecedores de roupa, quais são as roupas que o fornecedor XYZ tem aqui no meu estoque, quais são os produtos da categoria roupa que o fornecedor XYZ traz, quais são os gerentes da categoria, por exemplo, brinquedos. Eu consigo saber, aqui pela categoria, aqui, olha, o empregado, né, eu consigo saber quais foram as vendas que ele fez, eu consigo saber quais foram os produtos que ele vendeu, e aí eu sei quais são os fornecedores desses produtos e quais são as categorias desses produtos. Então, por este caminho aqui, eu chego ao funcionário. Por este caminho aqui, eu chego à região que mais vende. Pelo mesmo caminho, eu chego ao território que dá prejuízo. Entendeu, pessoal? E vou além aqui, ó. Olha só. Aqui nós estamos falando de entrega. Qual é a transportadora? Qual a transportadora entrega piscina na região nordeste do Brasil? Entendeu? Aqui, pessoal, olha que interessante, eu tenho os compradores. Quais foram as vendas feitas por um determinado comprador que deveriam ser entregues pela empresa XYZ na região do território X gerenciado pelo gerente fulano de tal, ok? Que está subordinado ao presidente fulano de tal. Todas essas perguntas você pode fazer aqui. E se o DER está bem modelado, você tem as respostas. E aí, só para finalizar, o que isso vai ajudar? Tomar decisão. Quanto mais rápido, mais eficiente você for capaz de responder essas perguntas, mais rápido vai ser tomada uma decisão de colocar mais uma transportadora, colocar mais um gerente em um determinado território, numa determinada região, colocar mais fornecedores para determinada categoria, porque o fornecedor atual não está respondendo o suficiente, não está entregando, ok? O prazo de entrega dele é muito demorado, e assim por diante. Colocar um gerente VIP para atender um determinado cliente que está comprando muito produto, está comprando muita piscina, por exemplo. Ok, pessoal? São perguntas que vão ajudar na tomada de decisão. Ok? Vamos ver agora um exemplo de como descobrir quais são os fornecedores de um determinado produto? Ou listar o produto com o seu respectivo fornecedor? Vamos ver, pessoal. E aí nós vamos trabalhar com duas tabelas. Podemos trabalhar com 3 tabelas. Vamos lá.